Na boca do crime! Uma madrugada de pânico para os moradores da praça. Na boca do crime! Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Hoje nós tínhamos que gravar um programa sobre o caso Pavese, porém ele teve que ser adiado. Na verdade, esse é o último programa do ano, ouvintes. Eu realmente eu preciso de férias, eu preciso de descanso. E aí a gente ia gravar sobre o caso Pavese, mas surgiu um caso aí mais urgente para o momento, na verdade. Porque, inclusive, diz que afetou diretamente algumas pessoas que escutam esse programa. E como é final de ano, o pessoal quer fazer viagem e tal, então... Em questão de debater, de denunciar, a gente adiantou esse programa porque realmente foi um caso que tá rolando agora. Ouvintes, hoje o programa é sobre o caso do Itapemirim, que pessoas compraram suas passagens, a empresa simplesmente anuncia falência, mas essa história tá muito esquisita. Porque ao mesmo tempo o dono é considerado um bilionário. Essa história tá muito estranha. Quem vem me ajudar a entender e realmente explicar para mim e para os ouvintes o que tá acontecendo é o nosso amigo Filipão. Fala, Felipe. Olá, Hernani. Olá, ouvintes do Na Boca do Crime. É como o Hernani bem disse, o caso do Paulo Pavese a gente vai deixar para quando nós retornarmos das férias, porque ouvintes, a gente está consultando o livro, é realmente uma história muito extensa, o que o cara juntou de documento, de entrevista, áudios e tudo mais que vocês podem imaginar sobre esse caso e disponibilizou, é absurdo. Então nós reconhecemos que vai exigir um tempo e nós vamos transformar talvez transformar em uma série. Porque um episódio não vai dar para cobrir tudo. Então podem esperar, podem ficar tranquilos que vai vir coisa muito boa aí pela frente. E como nós vimos recentemente, aí, se eu não me engano foi dia 17 que essa notícia explodiu, nós vamos cobrir hoje o caso da Itapemirim. Vocês devem conhecer aí o povo de São Paulo, a aviação Itapemirim, mas a companhia aérea fez uma coisa, cometeu verdadeiros absurdos aqui. Nós vamos cobrir hoje, espero que vocês gostem. Felipe, a aviação Itapemirim, você já tinha me perguntado, Hernani, Itapemirim é de São Paulo e tal. Não, ela nasce primeiro em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Ela nasce com a proposta de atuar principalmente na região do Nordeste. Depois a sede é transferida para São Paulo. E ali no Tietê, que eu já fui eu sei aonde que é, o terminal do Tietê, que é gigante. É um lugar que é uma rodoviária de 2 andares, inclusive. É um negócio impressionante pra mim. Eu que sou caipira e qualquer coisa me impressiona, né? Pra ser sincero, vamos falar a verdade, mas eu fiquei impressionado. Então aí ela é transferida para São Paulo. Então Itapemirim age em larga escala. Tem vários estados que ela atua, inclusive ela presta também serviço de ônibus em terminal central, ônibus circular em cidade, inclusive na minha cidade também. Então eles prestam vários serviços. Felipe, falar que é uma empresa decadente, não é. Se você falar que é uma empresa decadente, não é. Porque presta serviço no Brasil inteiro. Como é que é possível? Como é que a Itapemirim entrou nessa tragédia toda? Aonde que foi o negócio que começou a dar errado para eles, Felipe? Você saberia me explicar o que foi acontecendo? Inclusive, Felipe, você falou para mim fora do ar que eles já estavam capengando antes, já estava vindo ruim das pernas antes. Aonde foi que começou esse problema, Felipe? Por favor, explica para mim e para os ouvintes. Então, Hernani, a Itapemirim, ela inicialmente era uma empresa de transportes e depois ela, muito recentemente, há mais de um ano, ela começou a fazer
suas atividades aéreas, né? E é tão recente que tanto, por exemplo, eu te falei que fora do ar aqui em Brasília eu nunca nem vi essa empresa, eu nunca nem fiquei sabendo. Então é uma coisa muito mais, imagino eu, regional, aí da região do Sudeste, talvez até do Nordeste, você falou que começou mais para lá também. E eles já começaram, primeiramente, o ramo dos transportes rodoviários. Eles já vinham sofrendo problemas, né, Nani? Eles já vinham, desde 2016, eles estavam com problemas com tributos e também com credores. E, em valores totais, eles estavam devendo mais ou menos 2,2 bilhões em tributos, desde 2016, e mais ou menos 253 milhões de reais a credores diversos. Então, dizer que a Itapemirim nas rodovias estava passando mal, estava passando por diversos problemas, é pouco. Chegou em um ponto, Hernani, que ela teve que pedir recuperação judicial. Só para não dizerem que a gente não falou. Em 2008, a dívida já era de 200 milhões. 2008, hein, Felipe? Uhum. Quer dizer, então essa dívida é lá de trás, cara. Sim, essa dívida já é desde muito tempo. Mas isso é uma coisa até, dada a história da Itapemirim, é recente, porque ela foi criada, se eu não me engano, em 53, né, por uma empresa extremamente antiga. No entanto, esses problemas vieram muito recentemente com questão a atraso de salários, questões empregatícias, devendo bônus, problemas de planos de saúde com os funcionários. Então tudo isso foi juntando e causou essa crise que culminou na Itapemirim, os transportes de Itapemirim pedir recuperação judicial em 2016. E ainda está atravessando esse processo. O que aconteceu, Hernani, o que surpreendeu muita gente foi que mesmo com todos esses problemas, isso é uma coisa que a gente vai discutir, a questão isso vai ser um grande tema de debate, que é a questão da responsabilidade da ANAC ou não. A ANAC, ouvintes, é um órgão de supervisão aéreo aqui no Brasil. Então é eles quem dão autorização para as empresas poderem atuar no mercado aéreo aqui no Brasil. E mesmo com essa empresa, a Itapemirim Transportes, está passando por essas diversas dificuldades financeiras, está num processo de recuperação judicial, a ANAC, quando eles recentemente pediram para entrar no ramo aéreo, a ANAC deu uma autorização para eles poderem começar a atuar legalmente aqui no Brasil. O que foi uma coisa que surpreendeu muita gente, Hernani, que a ANAC tenha dado essa autorização. E depois de alguns meses, muitas polêmicas, que a gente vai falar em detalhes, houve na última sexta-feira, no dia 17, de acordo com eles, por causa de uma reestruturação interna, eles suspenderam uma porrada, praticamente todos os passageiros com quem eles tinham passagens, Hernani. Suspenderam as viagens, literalmente falaram, não vai ter viagem, você comprou isso aqui, não vai ter mais. Eles cancelaram todos os voos e falaram que nos próximos meses não teriam mais voos. Então, para o pessoal que está aí no final do ano, você imagina quantas pessoas que dependiam disso aí para viajar em final do ano. O povo aproveita aí para viajar no Natal, no Ano Novo. E na época mais conturbada do ano, em questão de tráfego aéreo, os caras resolveram cancelar tudo. Foi um caos, né? Felipe, um rapaz queria conhecer a web namorada, juntou os trocadinhos para conseguir conhecer a web namorada, foi comprar justo da Itamaraty. Olha, parece que quando o azar é pra acontecer, parece que o negócio é poderoso, né, cara? É impressionante, né, cara? Puta que pariu, cara. E a gente tem o cara que tem web namoradinha, mas e o pessoal que tinha coisas extremamente sérias pra acompanhar também, né? Concordo. Não só ver isso aí, mas ver um familiar que não via há não sei quantos anos, tem caso aí rolando, viagens de negócios, final de ano. Ou seja, o tanto de pessoa que foi afetada não é brincadeira não, viu, Vinci? Ainda mais final de ano. Então, sempre que isso acontece, é uma coisa extremamente séria. Sempre que... Isso é muito raro acontecer. Na história da aviação toda, aqui, pelo menos no Brasil, eu fui procurar outros casos que uma empresa chegou e falou assim, vamos cancelar tudo. É muito raro isso, viu, Hernani? Mas olha pra você ver por que eu tô batendo na tecla com você que tem coisa errada aí. Porque... ela já estava dando sinal que tinha coisa errada antes. Esse ano a Itamaraty ganhou um consórcio para assumir a rodar ônibus
por 12 meses na cidade de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Ganhou o leilão. Só tinha que pegar os ônibus e botar pra circular. Não trabalharam. Não colocaram ônibus pra rodar. E veja bem, consórcio é super disputado pra ganhar. As empresas vão lá, oferecem e tal. Tem um pessoal que tenta, lógico, fraudar. Sempre tem. Fraudar a licitação. Mas eles ganharam lá, né? E não botaram ônibus pra rodar. Qual que é a impressão que te passa? Qual que é a impressão que passa pra vocês, ouvintes? Que a impressão que eu fiquei, que eles ganharam, mas eles não tinham os ônibus para fornecerem e por isso que não botaram para rodar. É a impressão que fica para mim. Porque você ganha uma licitação para poder trabalhar numa grande cidade, que é Nova Friburgo, onde você poderia botar os ônibus para rodar, ia entrar muito dinheiro de passagem, ia entrar cartão, parará. Pô, ali seria uma oportunidade, ali era uma oportunidade concorrida. Tanto que quando a Itamaraty não assume, eles reabrem um novo consórcio, porque o negócio é disputado, muita disputa. Eles não assumem, eles não colocam ônibus para rodar, e aí tem que reabrirem o consórcio. A mensagem que passa para mim, a minha visão que eu tive com isso, é que ali já tava apitando. Não, lógico, é igual você tá falando aí, e eu também já falei. Eles já estavam vindo ruim das pernas antes. Só que a mensagem que passou aqui pra mim, que veio esse ano, ganhamos o consórcio, mas não temos dinheiro pra, de repente, pra buscar ônibus pra colocar pra rodar. Essa foi a visão que eu fiquei disso. Pra mim ali já apitou que tinha coisa errada. Uma empresa, inclusive uma empresa bem administrada, não faria um negócio desse. Esse pessoal, ou eles estão mal assessorados, eu não sei o que está acontecendo, porque isso não é uma postura normal, Felipe. Isso não é um negócio. Eu achei muito estranho, cara. Por isso eu tô te falando, Felipe, eu tô achando essa história toda esquisita, cara. Não tá muito estranho esse negócio todo? Eu acho que talvez não seja tão surpresa essa parte da Itapemirim Aérea ter essa crise que explodiu num dia só, seja porque a própria a Itapemirim Transportes, ela já vinha dando sinais de que estava em crises muito pesadas, entendeu? Então ia chegar alguma hora ou outra no setor aéreo. Porque se você for ver, por exemplo, aqui lá no Espírito Santo, onde eles começaram, por exemplo, a Itapemirim, ela chegou em um ponto de que ela teve que vender ela teve que vender cerca de 40% da frota de veículos dela para uma empresa concorrente, Hernani. Porque não estava conseguindo manter os custos, não estava conseguindo pagar tudo. Não só isso, mas teve que demitir mais de 100 funcionários de uma vez só, mandar embora. Sim. Perderam 50% da fatia do mercado que eles atuavam. Ou seja, o setor que devia ser a parte mais forte deles, que era o rodoviário, que já era bem estabelecido, porque foi criado em 53, já estava sofrendo. Já estava perdendo grandes fatias do mercado e passando por diversas polêmicas trabalhistas. Alguma hora ou outra, isso foi até uma coisa que a gente vai falar depois, quando eles fizeram a solicitação para voar para a ANAC, que muita gente já vinha dizendo, isso aqui algum dia vai explodir. Porque eles não estão segurando as pontas nem no setor rodoviário. Imagina no setor aéreo, que os custos são astronomicamente maiores, entendeu? E que você não pode resolver assim, que nem eles estão fazendo, vamos vender 50% da frota aqui para outra empresa, não sei o quê. Alguma hora ou outra essa bomba ia explodir, né? E foi isso que aconteceu. A questão também de avião, muita gente não sabe, muitas empresas tomam prejuízo. Inclusive, Felipe, a Azul passou não sei quantos anos no prejuízo. Isso aí o povo não sabe. O gasto deles com combustível é absurdo. A manutenção do avião, e tem que ser mesmo, a manutenção do avião, ela tem que ser feita com muita frequência. Não é só manutenção, a perícia, tem que ser feita uma perícia nele, com muita frequência para garantir. Então o custo é muito alto, tanto que eles estavam levando correspondência para ajudar a abater a despesa, e também estavam pegando, Felipe, serviço de Google Maps, GPS, essas coisas de mapeamento, para ajudar a pagar, pra você ter uma ideia. Inclusive, questão de tirar fotografia lá de cima e tal, eles estavam colocando uma câmera do Google e tal, e aí rolava uma parceria e tal.
Pra quê? Pra ajudar a pagar as contas, pra ajudar a fechar. As empresas de aviação no Brasil, aviação, não confundir com viação, tá? As empresas de aviação no Brasil têm muito prejuízo. Muitas operam com prejuízo. A Azul, inclusive, como eu falei, operou muitos anos com prejuízo. Não sei nem se ainda dá lucro. Tem que ver isso aí. Felipe, outra coisa que tem que ser mencionada é que ela já começa num período conturbado, porque ela começa no auge do Covid, que foi 2020. Ela entra logo no auge do Covid e quando ela começou, Felipe, teve uma polêmica dela de que ela estava vendendo, igual acho que você chegou a comentar, ela estava vendendo bens para pagar despesa de gasto com Justiça do Trabalho, funcionário que processou a empresa. Uhum. Ela já começa olha pra você ver, ela já começa numa bagunça de despesa de pagando processo e vendendo bens da empresa para pagar esses processos. Sim, isso aí é verdade. Essa polêmica toda dos salários atrasados, primeiramente, é uma coisa absurda que não era só os salários, Hernani. Se fosse só os salários, aí era uma coisa. Mas você começa a adicionar que não só os salários dos empregados estavam em risco, muitas vezes, várias vezes atrasados, mas eles, até plano de saúde, questão de garantia de plano de saúde para piloto, para quem voa, que é uma coisa essencial, né? A empresa tem que assegurar isso. Eles não estavam colocando isso em dia, que é uma das coisas mais básicas no serviço aéreo. Eles não estavam conseguindo pagar nem a questão do FGTS, qualquer tipo de benefício, eles não estavam conseguindo mais manter, Hernani. Estava realmente ficando um caos financeiro dentro da empresa, que foi até uma coisa que foi consequência da Covid. A gente não vou falar que se não tivesse Covid isso não aconteceria, mas com certeza foi uma das coisas que muito influenciou, porque como você disse, o momento que ele entrou foi desastroso. Em 2020 que eles começaram as suas operações, começaram a entrar no mercado, se você for ver os dados, reduziu o tráfego aéreo total, mundial, em mais de 50%. Você concorda comigo que é uma presepada, que é uma burrice da administração? Você concorda comigo? Então, olha pra você ver, eu e você aqui eu com você já notamos duas cagadas da administração. Gente, é uma empresa que, pelo que a gente tá apurando, a gente vai falar sobre isso, é uma empresa bilionária. Felipe, não tem uma cabeça pra prestar atenção ali, Felipe? Não tem uma equipe ali que... Como é que você explica umas cagadas dessas, Felipe? A que você responsabiliza? Como é que você explica? Hernani, isso aqui vai ser um chute, porque a gente não tem informações sobre. Mas quando uma empresa aérea quer entrar no Brasil, quer começar a obter o certificado para poder atuar aqui em uma região, ou até no Brasil inteiro, eles têm que passar pela ANAC. A ANAC tem que fornecer isso para eles. E para eles passarem por isso, eles têm que fazer uma avaliação que, se for uma avaliação séria, né, demora um bocado de tempo. Uma avaliação séria. Eu imagino que deva durar aí eu realmente não vou nem saber dizer quanto, mas eu imagino que não deve ser um processo simples, né? Pelo menos pelo que eu olhei aqui de como é o processo, não é um processo simples. Então pode ser que quando terminou o processo, esse processo para eles obterem a certificação, é quando já estava rolando o Covid. Entendeu? Eles obteram esse certificado e tudo. Aí que eu não sei como é que eles fazem, por exemplo, eles recebem um certificado, mas está num momento ruim no mercado. Não sei se eles podem simplesmente falar assim, não, a gente não vai atuar, não. A gente vai ficar parado, a gente não vai oferecer o serviço. Entendeu, Hernani? Aí que eu não sei como é que funciona. Eu não sei se eles podem fazer isso. Eles podem receber a certificação, dizer que está tudo certo, e podem simplesmente, com tudo lá preparado, eles podem simplesmente deixar tudo parado. Porque até mesmo se eles deixarem tudo em capacidade ociosa, que falam, né? Se eles deixarem tudo ocioso, digamos que eles já têm lá os aviões e tudo, eles já fizeram todos os contratos, já foram atrás do pessoal, eu não sei, até mesmo se eles resolvessem deixar tudo isso parado, eles iam ter gastos muito grandes, entendeu, Hernani? Então eu acho que essa entrada foi uma questão de má sorte. Eu imagino que, como demorou um bom tempo, quando eles começaram esse processo, não devia estar rolando aí da Covid, né? Eu acho que é uma
Acho que é um bom chute, porque nenhuma empresa durante o Covid tentaria entrar no ramo aéreo, né? Que foi um dos que mais sofreu em todo o mundo. Sem dúvida. Então imagina que esse processo já deve ter começado bem antes da Covid, só que acabou que ele foi aprovado durante a Covid. É o que eu imagino. Tanto que eles começaram as operações em 2020. Então eles pensaram assim, em vez de deixar tudo que a gente já fez aqui ocioso, que vai só incorrer em gasto, a gente não vai ter nenhum tipo de renda, eles resolveram deixar funcionando durante esse tempo e falaram, olha, a gente vai ter prejuízos muito grandes, mas pelo menos a gente vai estar voando e ganhando alguma coisinha, entendeu? Sem dúvida alguma, isso auxiliou na crise futura, porque, obviamente, os caras tiveram um gasto enorme e não conseguiram reaver nem perto desse investimento inicial por causa do Covid. E aí, justamente depois, eu acho que isso até ajudou a acelerar, né, essa decaída da Itapemirim na questão aérea. Mas não só isso, Hernani, mas o que eu achei muito interessante é que eles estão passando por diversas polêmicas, e aqui que vem a parte do... Isso aí por si só, a gente já pode dizer que aí os ouvintes podem dizer assim, eles cancelaram as passagens aéreas, né? No entanto, se eles pagarem tudo de novo e não sei o que, aí não incorrem crime. Se eles compensarem tudo, e não incorrem crime. Então, por que esse assunto está aqui na boca do crime? Então, ouvintes, está na boca do crime aqui não só pela parte trabalhista, mas também, Hernani, porque toda a parte de ressarcimento para esses passageiros, muitos deles está saindo realmente está uma loucura. O pessoal está falando que não recebeu nada, Hernani, não consegue nem mesmo falar com a empresa. Eles estão acionando o Procon já soltou reportagem falando que pode incorrer em multa para a empresa de até 11 milhões de reais e que uma porrada de gente já veio no site do Procon e outros sites do Reclame Aqui, etc., falando que eles não receberam nenhum tipo de ressarcimento e que a Itapemirim está no total silêncio. Entendeu? Tá, vamos por etapas, é muita coisa. Vamos por partes, espera aí. Felipe, esse pessoal que tá procurando Procon vai conseguir alguma coisa? Porque o Procon tá falando que vai multar a Itapemirim em 11 milhões. Como é que você vai... Me explica como é que você vai pegar uma empresa que alega falência, que não pagou, que atrasou salários, inclusive atrasou vale-refeição. Cara, uma empresa que não tá pagando nem alimentação é coisa muito grave. Quando a empresa atrasa o salário, mas pelo menos supre o básico, dá um gás, alguma coisa, e depois vai lá e acerta o salário, é ruim pra caralho, mas eu entendo. Quando a empresa não paga nem o almoço do cara, aí é muito, aí é coisa de... aí é bizarro. Então eu quero saber eu queria que você me explicasse. O pessoal tá procurando o Procon, porque diz que o Procon vai cobrar 11 milhões. Você vai cobrar 11 milhões de uma massa falida, o que você vai ganhar? O que o Procon tá achando que vai levar nisso? Como que vai ser cobrado isso? Você vê alguma solução nesse sentido? Só se o Procon tiver o poder, Felipe, de pedir na justiça que os ônibus da Itapemirim passe para eles. Ou então a aeronave da Itapemirim, será que era deles ou será que era alugada? Se for deles, pega um avião lá e manda para leilão e divide pro povo. Será que é isso? Mas mesmo assim, Felipe, observa como é que justiça é lenta. Felipe, esse povo que gastou não vai receber esse dinheiro em menos de 4 anos, 5 anos? Isso vai rodar, a empresa vai recorrer. Olha o inferno, cara. Fala sério, bicho. Então, Hernani, é um negócio muito complicado. E o que nós temos por enquanto por exemplo, a gente já tem declarações do Procon, né? E também declaração até do próprio ministro dos transportes que está em cima do caso. O que o Procon diz? O Procon ele diz inicialmente que todos os passageiros devem chegar lá no site e reclamar e não sei o que, se não tiverem sido ressarcidos, e que as multas da empresa podem chegar até 11 milhões de reais, não sei o que. Certo. Não só isso, mas o Procon também está ameaçando fazer uma ação coletiva contra a Itapemirim. Então 11 milhões é a multa, vírgula, mais os valores do povo que tem para receber. Exato, a multa, os valores que o povo tem para receber e também estão estudando começar uma ação, um processo coletivo contra a Itapemirim. Danos morais. Por danos morais, exatamente.
Não, e não só isso, mas até o próprio ministro do Transporte, ele falou o seguinte, ele falou que ele vai tentar ajudar a fazer uma organização toda aí com outras empresas para tentar reacomodar os passageiros, porque o povo que tinha esses voos estão procurando outros e vai ter que pegar essa galera e ajeitar em outros lugares, né? Ainda mais final de ano, é um negócio absurdo. Eles vão ter que fazer toda uma operação e eles estão falando que eles também estão estudando questão de processo e tudo mais. Isso por parte do ministro. Agora, Hernani, aí que vem a questão que você falou, de que a Itapemirim, é muito difícil saber se realmente muitas das naves eram deles, etc. O quanto era, porque é questão que existe do leasing dentro da empresa, do setor aéreo, né? O que é isso? A gente não que o leasing é uma locação em que você pega uma arrendadora ou uma locadora, ela adquire um bem para o cliente e depois aluga para ele, entendeu? O leasing é o seguinte, ou seja, o cara chega pro outro e fala assim, eu quero comprar isso aqui. Ele compra para você e aí você aluga dele isso aí, entendeu? E isso no caso das empresas acontece muito, que é uma empresa que está começando, por exemplo, que nem a Itapemirim, ela não tem capital para pegar avião, para comprar o avião, digamos, à vista. O que ele faz? Ele vai para uma empresa aérea que já tem vários aviões, tem uma frota ociosa e fala o seguinte, eu quero alugar esse avião de vocês para voar por nós. Então você confirma que o avião não era deles, isso você confirma. Exato, aí isso praticamente em todo o ramo aéreo, praticamente a grande maioria das empresas aéreas faz, eu posso afirmar que todas fazem, pelo menos em um grau muito pequeno, até as mais ricas fazem dessa prática. Só que o que acontece na Itapemirim é que eu imagino, isso aqui eu não vou estar falando com certeza, a gente não tem dados falando quantos por cento da Itapemirim é dela e quanto é alugado, a gente não sabe. Isso não é divulgado. O que eu chuto é que como é uma empresa nova que já está passando por muitos problemas, né, Nani? A gente não está conseguindo nem pagar o salário dos funcionários, eu imagino que eles não tinham capacidade, ainda mais por causa dos problemas que a Itapemirim, a aviação Itapemirim, nas rodovias, estava passando por esses problemas judiciais, eu imagino que eles não conseguiriam fazer um investimento inicial muito pesado. Eles não conseguiriam sair comprando o avião à torta e à direita. Então, é comum que empresas aéreas novas comecem com uma parte da frota com leasing, né? Que é alugando outros aviões, e aí com o tempo vai conseguindo, se não estiver sendo vantajoso para eles, eles adquirem os próprios aviões, entendeu? Eu imagino que era esse o plano da Itapemirim. Então, no caso, como você falou, eu imagino que esses processos podem acabar dando em nada, Hernani. No caso da Itapemirim, eu até vi. Isso é uma coisa que a gente vai falar quando for falar da responsabilidade da ANAC. Isso é uma coisa que eu quero discutir em detalhes com vocês, porque tem muita gente dizendo que é culpa da ANAC, que a Itapemirim está fazendo esse furdúncio todo. Só que a questão é que eu vi, pelo menos, que é muito difícil saber, porque o CNPJ da Itapemirim Aérea é diferente do CNPJ da Itapemirim Rodoviária, né? Então, se a Itapemirim Aérea ela simplesmente chegar e decretar falência, acabou tudo. A gente já cobriu esse caso aqui, por exemplo, se eu não me engano, foi na 123 Importados, que o cara acho que era 100 milhões, alguma coisa assim, e de repente ele tinha só um carro de luxo, não sei o quê. Correto. E ficou faltando 90 milhões. Vai cobrar o quê? Vai cobrar de quem? Vai cobrar o quê? Entendeu? Então, se a Itapemirim Aérea, de repente, chega o PROCON, chega a ação coletiva, chega os passageiros tudo pedindo ressarcimento e fazendo seus processos individuais, a Itapemirim ela simplesmente fala, olha, a gente estava alugando tanto, a gente não tem nada, decreta falência, acabou, ninguém vê dinheiro. Aí que vem a parte, os caras vão preso tudo, mas quem se fudeu, quem perdeu a grana, não recebe de volta. Entendeu? Geralmente, às vezes é isso que acontece. Então, esse é um caso preocupante, viu, Hernani? Que a Itapemirim ela falou o seguinte, nós vamos fazer uma reestruturação interna e vamos talvez voltar a atuar, ou seja, eles falaram que tudo isso é por causa de uma reestruturação interna e que depois voltariam às atividades. Só que você já vê que isso aí é balela porque a própria ANAC já tirou a licença da Itapemirim para voar. Correto. Ou seja, a Itapemirim nem mais pode voltar às atividades. De avião, não? Então,
De avião não, exatamente. A Itapemirim Aérea, já que a ANAC tirou o certificado de aviação deles, eles não podem nem mais voar. Essa situação aí, uma empresa aérea, a pior coisa que pode acontecer esse episódio, que depois disso, se tentar voltar para o ramo, acabou tudo. Não tem mais. Entendeu? Já houve casos de empresas aéreas aí que tiveram escândalos enormes. Tentaram voltar às atividades, não consegue mais. Perde total credibilidade. Ainda mais da forma que foi feita, que está sendo feita na realidade, porque os processos estão correndo. Por enquanto, a Itapemirim, de acordo com os consumidores, não estão conseguindo entrar em contato. Eles não estão conseguindo ressarcimento. Eles simplesmente chegaram, cancelaram o voo e praticamente falando assim, vocês se fuderam aí a gente não vai mais voar, porque a ANAC tirou a licença de voo deles. Então acho que pelo menos aí a gente pode ver aí num futuro próximo, talvez chegar num ponto de que realmente a Itapemirim Aérea só simplesmente decreta falência e pronto, acabou. Porque se eles tivessem alguma intenção de voltar a voar, eles nunca teriam feito dessa forma. Eles poderiam até reduzir contingente de frota, reduzir questão de pilotos, o quadro de empregados deles. E aí reduzindo para arcar com os custos, com esses custos excessivos que eles estavam tendo e não estavam conseguindo ter. E aí seria uma forma interessante de continuar no ramo. Só que eles simplesmente cancelaram tudo, que aí incorre em crime do jeito que eles estão fazendo. Eles já estão dando a entender que não vão voltar. Não só isso, né, mas também aconteceu uma coisa absurda. Que foi que, quando eles cancelaram os voos, isso aí é... Eu não sei nem como fizeram isso com o sujeito. Tinham mais ou menos 20 empregados, pilotos, copilotos em atuação, quando eles anunciaram que eles iam cancelar as operações, Hernani. E eles estavam em outros estados, eles estavam voando. Aí quando eles receberam essa informação, os caras simplesmente, em outros estados, ficaram ilhados. A Itapemirim falou que eles não iam dar voo de volta para essas pessoas. Tem 20 pessoas, 20 empregados deles, que estavam voando durante o anúncio e que não tem como voltar para casa. Mas como porque não? Não tem como voltar para casa pela Itapemirim. Eles vão ter que arcar com esses custos para voltar para casa. Entendi. Ela já abriu falência? Já tá aberta a falência? Por enquanto não. Por enquanto eles não decretaram falência, mas é por isso que me leva a crer que pode acontecer, porque deixar os seus empregados ilhados, isso vai dar uma treta desgraçada, né, Hernani? Teoricamente. Os empregados vão dizer que a empresa deixou os caras ilhados em outro estado? Eu acho que eles já estão fazendo isso. Eu acho que eles já estão fazendo isso porque eles vão, logo que começar a vir toda essa enxurrada, eles já vão decretar falência. Entendeu? E aí que role os processos criminais, porque dinheiro eles não têm mais. Eles vão simplesmente decretar falência. Isso bate com a informação da transferência do dinheiro para outro país. Mas espera aí, segura que a gente tem que falar mais um negócio antes. O Procon, só pra gente não perder o fio da meada, o Procon passou o seguinte: não tem como tentar realocar, isso falando com relação às passagens, porque não tem ninguém na sala para atender presencial os clientes. Ninguém atende o 0800, eles não respondem mensagem de e-mail, rede social. Ou seja, não tem como tentar realocação porque eles sumiram. Sumiram do mapa, a obrigação deles seria da realocação ou alimentação, mas não foram o que fizeram. Diz o escritor Breno Brás que tinha um voo para pegar nesse sábado. Aí a outra pessoa falou o seguinte: as crianças com sono, fome, a gente sem poder gastar... isso é sacanagem demais, Felipe. Porra, isso aqui é foda. A gente sem poder gastar mais. Já gastamos o que tínhamos e o que não tínhamos. Nos programamos o ano inteiro e isso de uma hora para outra. É desrespeito e desumanidade. Diz a cozinheira Josivânia Nunes Sena. Então quer dizer o seguinte, Felipe. Eles, por exemplo, você pegou, foi para lá. Aí você teve que fazer de repente uma... porque você gastou o dinheiro todo para poder viajar. Aí você tá ali com as crianças e tudo. A empresa abre falência. Você vai ficar sem o dinheiro da viagem e sem o dinheiro pra voltar, pô. Olha que loucura, cara. Mais ou menos o caso dos funcionários aí que você falou, pô. Isso aqui é loucura, cara.
é uma sensação muito ruim porque a gente se programa o ano todo pra isso. Mexeu com o psicológico das crianças, tudo ansioso, a gente se programou. Chega aqui para passar um transtorno desses, desespero, sensação de desespero. Eu tenho 20 dias de férias e não... Nossa, que foda, não sei o que fazer. Você se programou, tinha só 20 dias de férias. E agora, Felipe, como é que faz, cara? Essa parte aí que ela falou da realocação é extremamente complexa e foi justamente o que o ministro dos Transportes interviu, viu, Hernani? Porque tem muita gente que durante esse tempo todo estão em outros estados, né? Eles não estão no seu estado de origem, eles estão no meio de uma viagem quando eles anunciaram essa suspensão das atividades. Então o cara tá lá em outro estado, ele vai voltar para casa como? O cara ele já gastou, por exemplo, digamos que é uma pessoa humilde, né? Já gastou a grana com a viagem, como é esse caso. Que ela já gastou o dinheiro da viagem e já estava com tudo planejado, tudo certinho como ela ia fazer. Chega na hora, Hernani, na maioria das vezes, na verdade todas as vezes que uma empresa faz um cancelamento, ela é obrigada a realocar o passageiro. Entendeu, Hernani? Porque não pode simplesmente deixar. O que significa realocar o passageiro? É você conseguir outro... Não é ressarcir o passageiro. É você arranjar outro voo para ele, o voo mais próximo possível para ele voltar para casa e deixar ele em um hotel, tudo com as coisas pagas pela própria empresa aérea. E isso é lei de quando uma empresa tem que cancelar o seu voo. Entendeu? Qualquer problema que surja, a empresa é obrigada a te realocar e também te dar um lugar para ficar e tudo mais enquanto você espera o seu voo. O que aconteceu com a Itapemirim foi que eles simplesmente cancelaram tudo e não teve nenhum tipo de realocação. Ou seja, quem estava fora do seu estado de origem se fudeu. É literalmente isso que eles estavam dizendo. Então, quando ela fala de desumanidade, é realmente uma coisa que te faz pensar. Porque tem muita gente humilde que resolve viajar no final do ano e que não tem mais com o que gastar. E ainda mais que esse é um processo, Hernani, que geralmente vai muito tempo. Vai muito tempo. Processo de decretação de falência, até a falência efetiva, questão de processo criminal, multas do Procon e etc. São coisas que demoram muito tempo. E essas pessoas aí que não tem grana para ficar, como é que eles vão se sustentar, digamos, um dia, mais 2 aí? Tem gente até que fica mais tempo porque não tem grana para comprar uma passagem de volta, né, Hernani? Verdade. Como é que faz com essas pessoas? E é justamente aí que o ministro dos Transportes falou que é uma das prioridades dele e das empresas aéreas aí agora para realocar esses passageiros que não conseguiram ressarcimento nem realocação por parte da Itapemirim. Então, quando eu falo que isso vai dar uma treta, mas que não é só mais... A falência eu acho que é quase certeza, viu, Hernani? Eu acho que não tem como ela sobreviver depois disso aí. Mas o que vai acontecer depois vai ser um processo criminal gigantesco e que vai pegar muita gente, viu, Hernani? Vai demorar, vai ser trabalhoso, mas o negócio não vai ficar barato não, porque na história da aviação eu nunca vi algo parecido acontecer. Não, eu acho que não vai, eu acho que... Bom, agora é momento teoria da conspiração. Vamos falar de um negócio esquisito. Tem alguma coisa muito esquisita nessa história aqui, Felipe. Muito, muito estranha. Felipe, ao mesmo tempo em que a Itapemirim enfrenta problemas graves financeiros, em paralelo a isso, o dono da Itapemirim abre uma empresa de valor estimado 6 bilhões no Reino Unido. Que história é essa? Você tem essa notícia pra gente, Felipe? Sim, Hernani, temos essa notícia aí. É um negócio, porque o dono da Itapemirim, o Sidney Piva, o dono do grupo Itapemirim, enquanto estava rolando a recuperação judicial da aviação Itapemirim e também os planos para o lançamento da Itapemirim aérea, ele abriu, no dia 21 de abril de 2021, ele abriu uma empresa no Reino Unido num valor de 780 milhões de libras. Aí você pergunta, peraí, mas quantos reais é 780 milhões de libras? Essa empresa tem um capital de 6 bilhões de reais, Hernani. E ele com o tempo, aqui foi mostrado que com o tempo o que ele está fazendo é ele está mandando dinheiro para lá. Ele está transferindo dinheiro do Brasil para essa empresa no Reino Unido. Ou seja, ele não está usando essa empresa do Reino Unido para trazer dinheiro para o Brasil, por exemplo, para auxiliar a Itapemirim aérea. Essas coisas são completamente separadas. O que ele está fazendo ele está pegando toda a grana do Brasil e está transferindo tá botando essa empresa no Reino Unido. O que explicaria a questão da decadência da empresa, vamos colocar assim?
Pode ser, Nani, pode ser sim, porque para mim não faz muito sentido um sujeito com toda essa grana. Por exemplo, vamos lá. A Itapemirim Rodoviária, vamos lembrar dos valores, ela estava devendo 253 milhões de reais para credores e 2,2 bilhões de reais em tributos, não é? Certo. Essas eram as empresas totais. Essa empresa no Reino Unido tem um capital de 6 bilhões de reais. Bate. E o cara abriu com esse valor. Ele abriu com esse valor. Ou seja, você pode falar assim, pô, se o cara realmente quiser salvar a Itapemirim Transportes, ele usava parte dessa grana, que ia dar uns 2,4 bilhões de reais, pagava e ainda ia sobrar 3,6 bilhões. Isso com o capital da empresa do Reino Unido. Se ele quisesse realmente tirar a Itapemirim Rodoviária da merda, ele tirava. E ainda sobrava grana. Entendeu? Então, isso demonstra que o cara realmente ele tá em outra coisa. Muito provavelmente o que ele está fazendo, ele está pegando a grana da Itapemirim Aérea, da Itapemirim Transportes e colocando tudo lá no Reino Unido. Nessa outra empresa dele. O que é bem curioso, né, Nani? Os motivos e o que mais do porquê ele está fazendo isso, aí a gente não tem acesso. Felipe, você tem acesso ao que é a empresa? Qual é o destino, a atividade fim da empresa que ele abriu nova? Vamos lá. É uma empresa de serviço financeiro, fundo de investimento e fundo imobiliário. SS Space Capital, para quem quiser dar uma olhada. Porque chegaram a especular, inclusive, que ele tinha pegado uma parte do dinheiro, metido em criptomoeda, que não pegava mais. Você acha que tem sentido ou não? Tem sentido, porque é uma empresa de serviços financeiros, né? Então, ela se envolve diretamente com isso. Pode se envolver, né, se ele quiser. E faz muito sentido ele estar trazendo toda essa grana do Brasil para lá, né? Pode ser que ele esteja querendo esconder alguma coisa, alguma grana. A gente não sabe, né? Estamos só especulando aqui. Ele pode estar querendo. Essas movimentações são suspeitas, ainda mais na situação que as empresas dele aqui no Brasil estão se encontrando, viu, Hernani? É suspeito. Felipe, qual que está sendo a teoria que está sendo debatida? O seguinte. Vou ler até um comentário aqui pra gente poder trabalhar em cima dessa hipótese que está sendo falada, e eu acredito que você também ouviu essa teoria. Eu com você não conversamos fora do ar sobre o que poderia ser, mas o que está sendo falado é o seguinte, que foi me passado, inclusive, por um ouvinte. Crime bem planejado, organizado com o governo, instituições e tudo. Conseguiram realizar a meta principal. Presta atenção, ouvintes. Arrecadar milhões para a empresa já falida, através de empréstimos em bancos públicos, venda de passagens aéreas, já estavam fazia um tempo com pontos comerciais abandonados, posto de gasolina fechado, ônibus com carroceria, chassi velho, gambiarra, ou seja, o que está sendo falado, Felipe? Que a empresa já estava ruim das pernas. Isso bate com as informações, porque, como eu te falei, em 2005 a dívida já era de 200 milhões. O que pode ter acontecido? Levantaram essa empresa para levantar um dinheiro. Pegaram a empresa, meteram passagem de avião, abriram essa empresa de transporte aéreo. Levantaram uma empresa que estava falida. Outra questão que vai ter que ser debatida, que você falou, é que a ANAC vai ter que explicar como que liberaram a autorização para ela trabalhar, que é muito esquisito. E aqui a gente está somente especulando. É somente mesmo. Só uma especulação. A gente não tem informação privilegiada, nada. Viu, ouvintes? Mas como é que a ANAC liberou uma empresa nessa condição para trabalhar? A ANAC não consultou, porque é o seguinte, ouvintes, levando em conta que o transporte aéreo é muito caro e que várias empresas operam no vermelho, como é que pode a ANAC não consultar se a empresa tinha condições de trabalhar no vermelho? Se tinha condições de suprir esse período? Então, quer dizer, como é que a ANAC liberou, Felipe? Então, o que fica a impressão pra gente? Que pode ter sido uma coisa de má fé para levantar esse dinheiro. Pode falar.
Isso aí, né, é uma coisa que aí vai entrar, que a ANAC e também quem analisou o processo, essa parte específica da ANAC, que aí vai dar uma certa... Eles têm uma justificativa, viu, Hernani? Eles já soltaram uma justificativa para isso, que é o seguinte. Eles falaram que a ANAC ela é responsável por dar a certificação de voo, a autorização para eles poderem voar. No caso, que que eles chamam de autorização operacional, né? A ANAC é responsável por isso. Então, o que eles alegam aqui? Eles falaram que a ANAC ela cumpriu o papel no processo de certificação da Itapemirim e fez o que é exigido pela legislação. O que isso significa? Que, por lei, o que a ANAC deve fazer, o que a ANAC ela é obrigada a fazer, ela é obrigada, para dar essa certificação operacional, ela é obrigada a ver se a empresa tem a capacidade operacional, técnica para poder voar. O que isso significa? A empresa tem avião, a empresa tem piloto, como é que é a estrutura, se eles estão preparados para poderem atuar, entendeu? Só que o que a ANAC não é obrigada por lei a fazer, ela não é obrigada a averiguar, por exemplo, se a empresa tem dificuldade financeira, o histórico financeiro da empresa, se a empresa vai ter condições do longo prazo de continuar voando com o capital que tem, etc. A ANAC não faz isso, né? Então, o que a ANAC e outras fontes dizem? Eles dizem que, mesmo se a ANAC, por exemplo, soubesse da dificuldade da empresa em funcionar no longo prazo, ou estivesse enfrentando algum problema financeiro, não é o papel da ANAC recusar essa autorização operacional por causa disso. O papel da ANAC é só ver, os caras têm um avião, os caras têm piloto, eles têm condição de voar, ou seja, eles têm condição de colocar voo para funcionar e é seguro, eles estão seguindo as regulações, então eles pegam a autorização. Porque não existe uma lei no Brasil que, por exemplo, a ANAC possa interferir se a empresa não tem capital mínimo, fundo de reserva ou algo que torne possível a empresa funcionar a longo prazo, entendeu? É isso que a ANAC justifica. Aí eles estão dizendo, então, resumidamente, que o problema de se a empresa tem ou não capacidade para funcionar financeiramente não é problema deles. O que a ANAC avalia é só a parte operacional. Ou seja, se a empresa tem avião, tem piloto, tem os empregados e tem estão seguindo as regulamentações da ANAC. Inclusive o ministro aí, o Tarcísio, falou que olha que a malandragem deles, que o CNPJ que estava com recuperação judicial era o do transporte rodoviário. Eles muito espertos, não é esperteza, com certeza ali algum advogado orientou, com toda certeza, algum escritório de advogado orientou que usasse um CNPJ diferente para fazer o transporte aéreo, porque como o rodoviário já estava com recuperação judicial, eles não iam conseguir aprovação, Felipe. O próprio ministro assumiu isso. Bizarro, não é, cara? Isso aí... Cara, pior que isso é muito comum nesse meio, principalmente quando alguém com uma empresa com CNPJ sujo quer abrir um outro ramo, né? Principalmente nesses aí. No caso, eu até falei no início do programa que isso foi a tática utilizada pela Itapemirim, porque com o CNPJ da Itapemirim Transportes, eles não conseguiriam abrir essa empresa aérea, porque aí a ANAC, por exemplo, ela poderia poderia utilizar como argumentos, apesar de ela não ver esse lado financeiro, etc., da empresa em si, tem questões, por exemplo, de se a empresa está enfrentando processo judicial, que é o caso da Itapemirim Transportes, que ela está num processo de recuperação judicial. Aí sim, pode ser um motivo para eles recusarem essa autorização operacional. Só que, como eles usaram um CNPJ diferente, aí a ANAC avaliou como uma empresa nova. E o que eles dizem aqui é que como a Itapemirim Aérea seguiu toda a regulamentação necessária operacional para obter a certificação, eles deram a certificação. E aí o que a ANAC falou, Hernani, isso é o interessante, isso aqui é um jogo de joga culpa pra frente, né? E aí a ANAC falou que a responsabilidade não é deles, porque no Brasil não existe uma lei falando que exija um capital mínimo ou alguma coisa para a empresa ser autorizada, entendeu, Hernani? Ou seja, a ANAC está falando que
mesmo sabendo desses problemas, mesmo, por exemplo, durante a análise, eles terem avaliado que a empresa tem problemas financeiros, ela não pode fazer com que a empresa não dê esse certificado só por causa disso, entendeu? Entendi. E Felipe, aí eles estão jogando a culpa no Estado, é complicado. Felipe, você acha que essa questão do dinheiro... Vamos por etapas. Você acha que os funcionários perderam ou vão conseguir recuperar isso aí? Eu acredito que os funcionários podem receber, porque nem que venda ônibus, vende imóveis da empresa. Eu acredito que os funcionários podem demorar, mas podem receber. Já os clientes, eu não sei se recebem, porque é muito pessoa que perdeu o dinheiro, muito passageiro. Faz a conta aí, cara. Eu acho que não tem como atender. Se somar todo mundo que tomou prejuízo, eu acho que não tem como atender, não. Isso aí é só final de semana, mas as pessoas que marcaram mais pra frente os voos, né? Tem muita gente que viaja lá pra janeiro, faz passagem com 5 meses de antecedência, 6, entendeu? Então o número com certeza é muito maior. E, Hernani, é uma situação extremamente complexa da gente até opinar, porque não sabe como está a situação. Agora, o que a gente tem são essas circunstâncias aqui, por exemplo, dessa empresa no Reino Unido, que a gente já está vendo que o cara tá levando o dinheiro do Brasil para lá, e que que essa empresa tem um capital financeiro muito grande, e que ele poderia ter usado esse capital aqui no Brasil para tentar salvar a Itapemirim rodoviária, ou até mesmo a Itapemirim aérea, mas ele resolveu ficar por lá mesmo, manter o capital concentrado lá. Então a gente vê que, pelo menos eu vejo que a Itapemirim aérea, ainda mais que eles usam um CNPJ diferente, eles podem muito bem só decretar falência, porque não vai afetar em nada a Itapemirim rodoviária, né? Porque a Itapemirim Transportes ela já está com o processo de recuperação judicial. Então se a Itapemirim aérea decretar falência, por exemplo, se fosse o mesmo CNPJ... aí, por exemplo, a Itapemirim aérea declara falência, mas aí os consumidores eles poderiam recorrer ao grupo Itapemirim, que é do CNPJ original, né? Correto. Eles poderiam recorrer para esse poder maior. Só que como a Itapemirim aérea é um CNPJ próprio, ela declara falência e pronto, acabou, não tem mais quem recorrer. E se ela não dispor de dinheiro nenhum, e eu acho que muito provavelmente algumas pessoas podem conseguir, viu, Hernani? É o que acontece na maioria das vezes. Quando uma empresa está em processo de falência, ou até um pouco antes disso, algumas pessoas, as pessoas que entram primeiro, elas até conseguem reaver parte do dinheiro. Que nem foi o caso, por exemplo, da 123 Importados, que os caras acharam um carro de luxo lá na casa do sujeito, venderam e conseguiram ressarcir algumas das pessoas que processaram primeiro. No entanto, com o tempo, você vai ver que a grande maioria das pessoas que processam a empresa, no momento que a falência é decretada e dizem, olha, não tem mais dinheiro, acabou. Os responsáveis podem até ir presos, mas as pessoas que não conseguiram seu dinheiro, acabou. Não tem mais para onde recorrer porque a empresa não tem dinheiro. Eu acho que vai acontecer isso, Hernani. É a minha opinião. Eu acho que é isso. Felipe, aonde que está o problema? Existe o que é calculado em valor e existe o inestimável. A partir do momento em que a pessoa se programou para viajar, aí foi lá, comprou a passagem com antecedência para pagar mais barato e tal. Aí Itapemirim faz essa merda. As pessoas que iam viajar, encontram parentes e tal, chegam lá e não conseguem viajar. Agora, quem quer comprar a sua passagem, está sendo estimado o seguinte: como os passageiros da Itapemirim estão procurando nas outras empresas, naturalmente gerou filas, atrasos, por causa que as outras empresas não estavam preparadas para atenderem. O valor da passagem subiu. Inclusive, ele é estimado que, neste momento, por causa desse problema, as passagens estão custando em mais de R$2.000. Uma passagem que você comprava, Felipe, tá aqui. Uma passagem que você comprava por 1.020 subiu para 1.670. Uma que você comprava por 350 subiu para 700. Por quê? Porque as empresas não estão dando conta de atender. Foi muita gente. A pergunta é, Felipe, quem se programou para viajar e não tem, por exemplo, R$3.000? Como é que vai fazer?
Então, Hernani, é aí que entra, por exemplo, essas pessoas que não têm dinheiro, infelizmente elas não vão ter outra escolha a não ser ficar dependendo aqui da atuação das outras empresas e de toda a conjuntura que o ministro dos Transportes e associados estão juntando, que é para tentar realocar as pessoas, né? Só que essa realocação o dinheiro vai vir de onde? Essa é a grande questão. Porque essa realocação é responsabilidade da empresa. Só que a Itapemirim, apesar de não ter decretado falência, ela já deu claros sinais de que está mal das pernas e já tá e já cancelou todas as operações. Então a grande pergunta é: essas pessoas que não têm dinheiro, os empregados que estão ilhados, como é que eles vão fazer? Essas pessoas elas vão ter que depender justamente dessa organização, desse projeto aí dos responsáveis pelos transportes de realocação. Vai ser o jeito. Pelo que eu estou vendo aqui, e que eles estão falando, eles estão montando junto com as outras empresas aéreas essa questão da realocação, com o dinheiro do Estado e também com processos futuros contra a Itapemirim. Justamente para as pessoas que não estão conseguindo voltar para casa. Mas nesse curto prazo elas vão sofrer, viu, Hernani? Não tem jeito, porque você imagina o desespero que é você estar num lugar estranho, tendo que gastar uma verba que você não esperava, ou às vezes que você não dispõe, entendeu? Você levou um dinheiro, você já gastou na viagem, e você não tem mais como, você é um fudido, não tem como arranjar outra passagem aérea, porque ela está custando R$2.000, entendeu? Às vezes você está em família, R$2.000 para cada um, eles estão à deriva. Eles vão ficar dependendo exclusivamente dessa operação de realocação que estão organizando, né? É realmente desesperador. Felipe, em paralelo a isso, a Itapemirim diz que o passageiro que quiser pedir a mudança da passagem de avião para ônibus, iria poder viajar de ônibus. Resolve o problema? Não, mas ameniza. Porque aí pelo menos você teria como viajar. Você não vai viajar de avião, mas vai viajar de ônibus. Uhum. Só que ao mesmo tempo, estão dizendo que no site será possível pedir reembolso. Mas vai pagar reembolso como? Se não tá tendo dinheiro pra pagar nem o funcionário. Como é que vai? Isso aí é conversa fiada. Você acredita nisso aí? E eu queria saber se você tem alguma informação se eles já estão conseguindo trocar a passagem de avião para passagem de ônibus. Nani, primeiramente, pelo que eu vi da questão dessa troca aí de passagens, geralmente quando uma empresa faz isso, no caso a Itapemirim pode fazer porque ela tem apesar de ser CNPJ diferente, ainda é o mesmo grupo, então eles podem fazer isso de o grupo rodoviário Itapemirim assumir, arcar com os custos da empresa aérea e realocar os passageiros. Só que a grande questão, Hernani, pelo que eu estou vendo, por exemplo, a gente já soltaram notícias de que a Itapemirim já vendeu 50% da frota. Isso em tempos recentes. Já vendeu 50% da frota, começou a atuar em locais com área reduzida, ou seja, certos trechos eles não funcionam mais, aí estão responsáveis. O que eles falaram aqui é que, por exemplo, em certos locais, eles venderam mais de 50% da frota para uma empresa competidora. O que isso significa? Significa que essas empresas rodoviárias elas atuam por trechos. Então o que ela fez vendendo a 50% foi deixar de atuar em trechos e possibilitar que essas outras empresas atuassem nos trechos que elas atuavam originalmente. Só que o problema é que essas empresas que eles venderam a frota e que pode ter passageiros que precisam, por exemplo, o cara está lá no Espírito Santo, precisa voltar para Natal, entendeu? Ou para São Paulo, algum outro lugar. Por exemplo, a Itapemirim, agora que vendeu uma boa parte, pode não mais fazer esse trecho, entendeu, Hernani? Isso assumindo que a Itapemirim realmente cumpra 100% do que eles estão falando. Tem gente que mesmo assim vai ficar presa, porque a Itapemirim tem trechos que ela não faz mais. Agora, falando da realidade, e não mais na teoria, a gente falando da realidade, sempre que tem empresa que anuncia, olha, você vai poder trocar tal coisa por tal coisa no site, você vai ser ressarcido, você vai poder fazer essa viagem agora por outro método, geralmente dá ruim, viu, Hernani? Principalmente quando envolve site,
é aí que geralmente dá complicado. Por exemplo, você já vê aqui que na Itapemirim Aérea, eles já não estão dando conta do tanto de pedido de ressarcimento que está havendo. Na verdade, eles não estão nem respondendo. Eu já vi notícias aqui de que a própria Itapemirim Transportes também não está respondendo esses passageiros que estão pedindo essa realocação, viu, Hernani? Mas eu acredito. Já apareceu aqui que a própria Itapemirim Transportes, que se responsabilizou em realocar essas pessoas, não estão respondendo pedidos e estão ignorando os pedidos dessas pessoas. Então tem gente que já está ilhada, a gente assume que dia 17, tem pessoas dizendo aqui que já está 3 dias presa fora do estado porque não conseguiu realocação. Então perdeu, né? Então assim, para pessoas que estão esperando, eu acho que a maioria já aceitou que perdeu, que não tem jeito, e elas estão dependentes dessa operação de realocação aí. Felipe, você acha que houve má fé no negócio que eu te falei lá, da teoria de que pegaram a empresa, levantaram uma grana numa empresa falida e agora vão cobrar uma empresa falida, que não tem nada para pagar? Você acha que isso aí tem sentido? Eu acho que tem sentido sim, é válido, até porque é uma junção de fatores muito estranhos, né, Hernani? Você tem uma empresa, muitas coincidências. Você tem uma empresa rodoviária que quase faliu e entrou em processo de recuperação judicial. Aí essa empresa do grupo que está passando perrengue abriu num ramo irmão que é o aéreo. E aí, durante todo esse tempo que está rolando a recuperação judicial da Itapemirim Transportes e a Itapemirim Aérea está passando problema por meses a fio de não pagar funcionário, de cancelar voo, não pagar benefício e deixar funcionário ilhado, tem uma empresa lá no Reino Unido, do dono do grupo Itapemirim, que está bombando, está com um capital de mais de 6 bilhões de reais e uma boa parte da grana do Brasil que eles estão fazendo, que eles estão fazendo aqui no Brasil, eles estão mandando tudo para lá, para essa empresa no Reino Unido. É muita coincidência, né, Hernani? Muito esquisito. A gente, obviamente, não... É muito esquisito. A gente não pode dizer com certeza, a gente não tem informação privilegiada dizendo que sim, esse é o caso, a teoria está certa. Mas a gente não pode dizer também que não, isso é absurdo, isso não faz sentido nenhum. Eu acho que tem validade sim, mas a gente só vai descobrir de fato com o desenrolar aí dos próximos eventos. Bom, Felipe, eu acredito que a gente abordou tudo. Ouvintes, da minha parte, quero que vocês tenham um Feliz Natal, um ano novo maravilhoso. Quero que vocês aproveitem um especial aí de Natal do Nova Vertente. Inclusive quem vai abrir ele vai ser o Felipe. Eu quero que vocês tenham aí um final de ano maravilhoso. Agradecer muito por vocês terem acompanhado a gente esse ano. E em janeiro, logo assim que a gente voltar, já vamos começar com o caso Pavese. E já entrei em contato com o Pavese para trazer ele no programa também em paralelo. Então, ou seja, já tudo se desenhando para um ano maravilhoso aí. Mais um ano de muito trabalho da nossa parte. Felipe, suas palavras. Então é isso aí, abordamos esse caso que vai feder muito ainda. Eu acho que a coisa vai ficar muito séria. Talvez inicie logo em seguida um processo de falência, eu não ficaria surpreso. E para os ouvintes aí que o Hernani até comentou que teve ouvintes que foram envolvidos na situação, eu desejo toda sorte para vocês, desejo bem. Fiquem fortes aí, viu? Lutem pelos seus direitos. A gente falou essas coisas aqui, pode ter dado uma batida nas esperanças, mas é importante lutar pelos seus direitos, não aceitar isso aí, não deixar passar. E espero que vocês tenham gostado do programa, viu? Um Feliz Natal. Espero vocês amanhã aí no especial de Natal do Nova Vertente. Estaremos lá. É isso aí, Felipe. É isso aí, ouvintes. E falou! Falou!